Vamos lá, retomando o nosso bate-papo sobre o imperialismo. Nos dois momentos anteriores, contextualizei, falei um pouco sobre o papel do nacionalismo, industrialização, Revolução Industrial. Agora falei um pouco sobre o imperialismo no continente africano, os impactos desse imperialismo no continente africano. E agora vamos trabalhar com o imperialismo no continente asiático. Tá? Assim, o imperialismo no continente asiático ele vai ser mais ou menos contemporâneo do imperialismo na África, e a ideia é a mesma, embora as práticas fossem suavemente diferentes. Por que eu falo isso? Porque no continente asiático, a principal vítima, as duas principais vítimas desse imperialismo, sem dúvida, China e Índia. Mas isso não evita, por exemplo, que uma região como a Indochina, que hoje é formada por Vietnã, Laos, Camboja, também não fosse ocupado. Como também várias ilhas, Papua Nova Guiné, Indonésia, Sri Lanka, Antigo Ceilão, Singapura, a própria Austrália, toda essa região ela foi ocupada pelos europeus. Mas a China e a Índia, junto com a Indochina, são os mais significativos, até pelos próprios desdobramentos desses acontecimentos no século XX. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pega a questão do imperialismo no continente asiático, na Ásia, nós vemos assim, vamos dividir China, Índia e Japão. Mas o Japão também foi vítima do imperialismo? Foi. Isso lá pelos idos de 1857, um almirante norte-americano chamado Commodore Perry, ele simplesmente chegou à frente de alguns portos japoneses. O Japão ainda vivia sob o shogunato, aquela coisa do Japão feudal, medieval, e ele disse o seguinte: ou vocês abrem seus portos, ou nós abrimos para vocês. Ou seja, ele fez uso da ameaça das armas para que fosse bem sucedido essa investida. Acontece que desses três países, asiáticos, o que melhor conseguiu se livrar, o mais rápido se livrou do imperialismo foi justamente o Japão. Nós temos aí o fenômeno chamado Revolução Meiji, ou seja, o abandono sistemático desses valores tradicionais japoneses e um processo de ocidentalização daquele país. E isso, obviamente, colocou em choque o Japão tradicional, dos shoguns, dos samurais, e o Japão moderno, influenciado por diplomatas europeus, estadunidenses, que vão introduzir, junto a essa nova monarquia japonesa, esses valores ocidentalizantes. Esse episódio sobre o Japão e sobre esses choques culturais, ele é muito bem documentado naquele filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Um filme bastante interessante, que traz esse choque, e, obviamente, diante dessas forças que eu chamaria, aí, entre muitas aspas, modernizantes do Japão, o Japão tradicional sai perdendo, porque arco e flecha e espadas, as katanas, não são páreo para fuzis e canhões, que começaram a chegar em território japonês por via desses ocidentais. Então o Japão vai viver uma experiência diferente, para consolidar esse processo e até se tornar uma nação imperialista. O Japão vai autorizar o surgimento dos chamados zaibatsus. O zaibatsu é uma grande empresa familiar que controla diferentes áreas. Então você acaba estabelecendo um monopólio que permitiria que essas empresas se dedicassem a várias atividades econômicas e se consolidassem economicamente no Japão. Nós temos alguns exemplos, a Mitsubishi é um deles, a Fujitsu, então são grandes empresas que surgem nesse contexto
né, produzindo desde aparelhos eletroeletrônicos, hoje, né, até navios, aviões, carros, mas é a lógica que permitiu que o Japão escapasse ao imperialismo. A China não. A China ela vai pagar o preço da sua grandeza. Tá? Um país imenso, com uma estrutura política extremamente sofisticada, antiquíssima, as dinastias chinesas muito antigas, berço de invenções extremamente prodigiosas, como o papel, a bússola, né? Coisas que foram até atribuídas depois aos italianos, como o macarrão, isso é uma invenção chinesa. Então a China estava na vanguarda, quando os europeus ainda se batiam em pequenos estados feudais, né, não tinha uma estrutura política unificada, a China era um grande império. E aí o que vai acontecer com a China? A China ela vai, como eu falei, ela vai pagar o preço da sua grandeza e mais, vai pagar o preço da sua arrogância, né? A China ela se via como o império do meio, não levou muito a sério a chegada daqueles bárbaros europeus em grande quantidade ao seu território, e o problema é que esses bárbaros europeus eles foram se aproveitando exatamente das fissuras nesse império chinês para ir consolidando e pegando nacos cada vez maiores desse território. Quando eu falo nacos cada vez maiores, eu estou me referindo à China litorânea, tá? Os europeus não avançaram para o interior, né, do território. Então eles ficaram ali nas áreas onde o comércio era muito interessante. Então a China ela vai sofrer esse processo, são holandeses, franceses, ingleses, alemães, japoneses, estadunidenses, todo mundo arrancando um pedacinho da China. Então isso fez com que a China se tornasse uma grande presa, né, para as nações imperialistas, e aí, consequentemente, somente a partir de 1901, quando há uma grande rebelião que vai acabar proclamando a República da China, e mais à frente, em 1948, quando Mao Tse-tung, derrotando as forças de Chiang Kai-shek, estabelece a China comunista, que é o que está aí até hoje. Tá? Mas o passado recente chinês, quando eu falo em passado recente, eu falo em termos históricos, ou seja, do final da segunda metade do século XIX até o início do século XIX, a China era uma grande fornecedora de matéria-prima e mercado consumidor. O outro fenômeno é a Índia. A Índia tem um grande território, né, você tem uma religião majoritária que é o hinduísmo, mas a divisão política interna indiana ela é caracterizada pela presença dos rajás e marajás, ou seja, príncipes que vão controlar territórios, né, vão agir baseados, né, a partir do hinduísmo. Né, o hinduísmo tem essa coisa da reencarnação, das castas, e isso permitiu que houvesse uma dominação longeva desses príncipes. Os ingleses, que é que esses vão ocupar a Índia até 1947, ano da sua independência, liderado por Mahatma Gandhi, né, a Índia vai ser dividida, e os ingleses vão adotar um procedimento que também foi empregado na África, mas na Índia se tornou um negócio mais interessante. Por quê? Porque eles não destituíam, né, as lideranças locais dos seus postos. Eles apenas submetiam essas lideranças, que tinham um verdadeiro, digamos, quase um poder divino sobre os seus súditos, e aí, consequentemente, as ordens dos colonizadores europeus eram repassadas para essas lideranças locais, né, os rajás, marajás e companhia, e essas ordens chegavam à base da sociedade indiana, fazendo com que esses indivíduos trabalhassem sem grandes questionamentos, né, para os ingleses. Aí a Índia vai ser uma grande fornecedora de algodão e chá, então o hábito de tomar chá não é uma invenção, resulta desse imperialismo, tá? O famoso chá das 5, né, em inglês, então ele resulta desse imperialismo. O chá já era uma bebida bastante comum no continente asiático, eles desconheciam o café, né? E então isso vai ser uma prática recorrente. Reza a lenda, não me pergunte o nome que eu não vou lembrar, tá?
que uma princesa portuguesa foi a responsável pela introdução na Inglaterra do hábito do chá, né? E aí os ingleses, com acesso às áreas produtoras, então eles transformaram o chá numa grande mercadoria, né? Lembrem-se que a festa do chá do Porto de Boston, lá nos anos nos eventos que antecederam a independência dos Estados Unidos. Então, de lá para cá, né, assim, o chá se tornou essa grande mercadoria. E, obviamente, né, a Índia, e aí é onde se passa a história aqui do nosso amigo, cadê ele? Do Kipling, lembrem-se, de Jungle Books. Eles passam a consumir muitos produtos ingleses. As famílias mais ricas da Índia mandam seus filhos estudar na Inglaterra, né? O curioso é que esses meninos, quando voltam, né, esses rapazes e moças, quando voltam para o território indiano, voltam impregnados de ideias nacionalistas, e aí eles vão fomentar um movimento de independência, ou seja, a Inglaterra vai indiretamente, né, ou inadvertidamente fornecer os instrumentos que fizeram com que a Índia saísse do seu controle colonial. Mas isso é outra história. E, claro, né, essa ocupação, ela visa atender mesmo esses interesses, né? Então a Inglaterra, a França, a colonização francesa na Indochina é um capítulo igualmente interessante, né? Por quê? Porque vai pegar um vasto território ali no Sudeste Asiático, tá? E por que eu estou dando relevância a isso? Porque a Indochina vai ser a maior fonte de dor de cabeça para a França na região. E por que eu digo? Porque você vai ter o surgimento de um movimento nacionalista vietnamita, né, o indochinês, muito forte. Esse movimento vai se organizar, né, aí eu já estou entrando no século XX, mas é bom trazer isso à tona. E o desfecho mais impactante de todo esse processo vai ser, primeiro, a Guerra de Independência, em 54, né, que vai durar desde o final da Segunda Guerra até 54, e a famosa Guerra do Vietnã. Então, nesse ponto, nós trabalhamos aí com China, Índia e Japão. Ok, gente? Então, depois a gente vai pegar as revoltas ocorridas nesses territórios.